Sejam muito bem-vindos. Tá bom? O som tá saindo? Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, no verso de número 16. Êxodo, capítulo 20, verso 16. Antes da gente ir para a palavra de Deus, vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus que nos guarde, nos guie, nos dê a capacidade de aprender e entender essa palavra de hoje. Senhor Deus e Pai, a Ti nós louvamos e agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos para cultuar o Senhor. Pai, obrigado por esta oportunidade. Obrigado pela vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela saúde que nós temos. Obrigado, Pai, por esta igreja. Por aqui estamos reunidos em louvor e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor. É o que nós temos que falar ao Senhor. Temos que Te agradecer pelos dias que temos, Te agradecer pela oportunidade de louvá-lo e cultuá-lo, pela oportunidade de termos a Tua palavra em nossas vidas. Te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco através deste texto, fale conosco, nos dê serenidade, tranquilidade para entendermos aquilo que a Tua palavra tem a nos revelar. Que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos que estão aqui. Que o Senhor abençoe a cada um de nós neste momento. Que o Senhor possa ser o centro e o alvo de nossa atenção. A Ti nós damos graças e pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, nos guarde, nos guie e nos dê, Pai, a luz do entendimento. É o que nós rogamos a Ti hoje, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade aos mandamentos, que a gente tem visto nas últimas quartas-feiras. O Senhor Deus, então, tira o povo de Israel do Egito e os conduz até a terra de Canaã. E nesse inteirinho, o Senhor fala com Moisés e ele dá a Moisés para que passe ao povo a tábua dos 10 mandamentos. E é esse decálogo, esses 10 mandamentos, essas 10 ordenanças que nós temos nos concentrados nas últimas quartas-feiras. E nós agora chegamos ao 9º mandamento. E diz assim esse 9º mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Deus é o Deus da verdade. O Senhor é luz e nele não há trevas nenhuma, diz a carta de João. E a luz de Deus, ela é tão brilhante porque o Senhor é o Senhor da verdade, da honestidade e da retidão. Nele não há mancha nenhuma, não há escuridão, não há nada oculto. Porque a verdade, ela é clara e nítida, assim como o Senhor. Deus é o Deus da verdade. E Ele nos chama a ter esse relacionamento com a verdade. Porque a verdade procede do próprio Deus. Pois ser verdadeiro é um atributo de Deus. Deus é verdadeiro. Se nós quisermos saber o que é a verdade, nós devemos buscar em Deus. Não há outra fonte que possa nos trazer este ensinamento e essa clareza do que é a verdade. O Senhor Deus, ao dar os mandamentos ao povo de Israel, Ele lhes dá em uma aliança. O Senhor promete, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso é belo, bonito. E os mandamentos, na verdade, eles transmitem e nos ensinam o caráter de Deus. Os 4 primeiros mandamentos nos mostram como nós devemos nos relacionar com o Senhor. Assim como os outros 6 nos remete ao relacionamento em comum com os nossos semelhantes. Mas todos estes mandamentos refletem e ensinam o caráter de Deus.
E Deus, por ser verdadeiro, não poderia deixar de dar um mandamento no qual se preza pela verdade. Então, o 9º mandamento nos diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Em outras palavras, seja verdadeiro, não minta, pois a verdade prezará os nossos nomes e o nome dos nossos semelhantes. É um mandamento que vai além da lei moral e ele vai para a lei do próprio povo de Israel. Porque numa época, irmãos, que não existia ciência avançada, não existia filmagens, áudios ou as tecnologias que nós possuímos hoje, a palavra de um homem, o testemunho de uma pessoa perante um tribunal era a prova cabal que se tinha para se julgar uma causa. Então, não darás falso testemunho vai além de mentir, vai no âmbito de proteger o meu semelhante, para que ele esteja sempre debaixo da verdade. Em Deuteronômio, o Senhor nos deixa uma lei para Israel, dizendo: se em um julgamento 2 ou 3 pessoas disserem a mesma coisa, aquilo é tido como verdade. Porém, se apenas uma disser, aquilo ainda vai ficar em suspeito. Então, era muito sério a questão do testemunho. Se nós pegarmos alguns exemplos bíblicos, nós vamos ver, existia um homem chamado Nabote, que ele tinha uma plantação de uvas que ficava ao lado das terras do rei Acabe. O rei Acabe queria muito aquelas terras de Nabote. E Nabote não queria vender porque era uma herança de família. O rei Acabe era casado com uma rainha muito cruel, chamada Jezabel. Então, certo dia, o rei Acabe está triste na sua casa e a rainha diz: por que você está triste? Ele conta então que gostaria de ter aquela vinha e não pode porque o dono dela não vendia. A mulher então diz: não, se você é o rei, eu vou resolver isso para você agora. Foi lá e contratou 2 falsas testemunhas para caluniar, inventar algo contra Nabote. E ao fazer isso, Nabote foi condenado à morte. Então aquelas terras ficaram vagas e o rei Acabe acabou possuindo elas. É algo sério. Isso pode levar a vida de um homem à ruína. Existem homens e mulheres que agora mesmo estão presos em cadeias, em penitenciárias, vítimas de falso testemunho. Vidas podem ser acabadas, encerradas, com o poder da palavra, com o poder de um testemunho falso, maligno. E é isso que o mandamento tem que trazer para nós. O Senhor nos chama para ter uma relação com a verdade. E nós, como igreja do Senhor, devemos prezar e brigar e lutar pela verdade. Paulo, ao escrever a primeira carta a Timóteo, ele diz que a igreja deve ser coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3, verso 15. Nós devemos ser coluna, ou seja, algo que sustenta, algo que dá base, algo que dá força e sustentação para a verdade. No mundo onde há mentira e cada um tem a sua concepção de certo e errado, a igreja deve ser a coluna e o baluarte da verdade. O mandamento não apenas nos traz a questão negativa do não dar falso testemunho, mas ele também nos traz a questão positiva de sermos guardiões da verdade. Adão e Eva caíram no Éden pela mentira de Satanás. O Senhor Jesus, em João capítulo 8, diz que Satanás é o pai da mentira, pois ele nunca se firmou na verdade. E ele, ao tentar Adão e Eva, fizeram com que os nossos primeiros pais caíssem no pecado. O pecado, então,
original dá início a uma mentira dá início ao pecado original. É muito sério o poder das palavras. Enquanto o mundo tenta ir contra a verdade de Deus, suprimindo a verdade por injustiça, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 18, ele diz que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, e eles suprimem a verdade de Deus em injustiça. O mundo vai contra a verdade. O mundo vai de um lado e a verdade de Deus vai do lado oposto. Nós devemos entender isso. O mandamento, ele vai muito além daquilo que nós pronunciamos, daquilo que nós falamos para os nossos semelhantes. Ele vai nos remeter e nos chamar para ter relacionamento com a verdade. Um cristão verdadeiro é um cristão que preza pela verdade. Mas nós vamos ver aqui alguns pontos para que a gente possa embasar o nosso texto e o nosso mandamento e conseguir trazer para nós algo que nos facilite no dia a dia a entender a necessidade e as consequências deste mandamento. O primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é que nós devemos vigiar aquilo que nós falamos. A língua tem um poder enorme. A palavra que nós pronunciamos, o som que nós produzimos de nossas cordas vocais e é captado pelo som, pelo áudio, pelos nossos ouvidos, ele tem algo muito nobre e sério. É o que diferencia os seres humanos dos animais, é a comunicação verbal. E a palavra, ela tem o dom de ser algo nobre, positivo, mas também tem o poder de destruição. Na carta de Tiago, Tiago diz que a língua é como um fogo. É como um mundo que é cheio de iniquidade. Ele dá um exemplo que a língua é como um pequeno incêndio, uma faísca pequenininha que vai se espalhando rapidamente e causar um enorme incêndio. A língua tem esse poder. A mentira, quando dita e espalhada, ela tem o poder de causar enormes danos, enormes prejuízos e destruir vidas. Uma mentira pode destruir vidas. Uma mentira pode destruir reputações. Uma mentira pode separar famílias. Uma mentira pode causar guerras. Guerras são causadas por mentiras. Nação se volta contra a nação por mentiras, por falas, por coisas que a gente diz. E nós devemos ter a noção de controlar a nossa fala. O Senhor Jesus nos ensina que a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que nós proferimos, falamos, expressamos, é o que vem do nosso coração. O Senhor Jesus diz que do coração do homem é que procede toda maldade, todo engano, toda mentira, todo pecado procede de dentro para fora. Então, quando alguém fala algo, na verdade, ele está apenas expressando aquilo que está dentro dele. Se alguém é voltado à mentira, é porque o seu coração é sujo, é enganoso, é corrupto, é mentiroso. Por isso nós devemos ter muita cautela naquilo que nós falamos, naquilo que nós pronunciamos. Uma pequena fala pode causar uma enorme discussão. Casamentos são destruídos por falas fora de momento, por falas emotivas, por falas sem pensar, sem meditar. Pais e filhos brigam por pequenas coisas que acabam um falando e ferindo no outro.
Dizia um velho ditado chinês que há 3 coisas que não voltam: a flecha atirada, a oportunidade perdida e a palavra proferida. Depois que nós falamos, não tem volta. Então, antes de falar, que nós possamos meditar, possamos peneirar. Há um provérbio que Salomão escreve que um tolo calado se passa por sábio. Nós devemos entender a força que as palavras têm. A palavra dita na hora certa, Salomão também diz que é como uma bandeja com uma maçã de prata ou ouro, que era algo das coisas mais nobres. Quem fala, quem usa a sua fala em momentos certos, é como uma fonte de água que leva à vida. O Senhor Jesus, quando foi preso e foi injuriado, ele não abriu a sua boca. Como diz Isaías, ele foi ao matadouro como uma ovelha muda, guiada pelos seus tosquiadores, e não abriu a sua boca. Isso nos ensina que às vezes a melhor resposta para um mundo cheio de intrigas é um bom silêncio. O silêncio também pode ser a melhor resposta muitas vezes. Se nós não temos o que é bom para falarmos, é melhor nós guardarmos a nossa voz. É melhor não falarmos nada. Que de nossa boca saia apenas coisas que edificam, coisas que abençoem os nossos semelhantes, coisas que louvam e glorificam a Deus. Existia um sábio, alguns dizem que é Sócrates, o grego, e certa vez um homem chegou a ele e falou: Sócrates, eu preciso te contar algo que eu ouvi. Aí Sócrates falou: espere, você já passou aquilo que você vai falar pelos 3 filtros? Ele disse: como assim? O primeiro filtro é o que você vai me falar. Você assegura, assevera-se que isso que você vai dizer é verdade? O homem, então, meio sem graça, diz: bem, eu não posso dar 100%, não consigo asseverar. Mas eu ouvi dizer, então, para. O que você vai dizer, passe pelo segundo filtro. O que você vai me contar é algo bom? Bem, seu Sócrates, não é algo muito bom, não. Então passe pelo terceiro filtro. O que você vai me contar é algo útil, necessário? Então o homem meio sem graça vira as costas e vai embora sem dizer. Nós devemos ter esse filtro conosco. Se o que nós formos falar não é verdadeiro, não é bom ou não é útil, por que vamos falar? Por que vamos dizer? Falar por falar, ou que nossa boca seja de fato algo que edifique, algo que glorifique a Deus. O segundo ponto que eu quero trazer deste mandamento é que ele reflete o caráter de Deus. Deus é verdade. O Senhor é verdade. A sua palavra é a verdade, como diz João 17:17. O Senhor Jesus, ao orar, neste mesmo versículo, ele pede ao Pai que nos santifique na verdade. A verdade santifica o cristão. A verdade separa o cristão do mundo e do pecado. Santificar é ser separado. Ser santo não é ser totalmente puro, sem pecado, porque isso nós não alcançamos neste mundo. Mas ser santo é ser separado. E Jesus, ao orar em João 17:17, ele diz: santifica-os na verdade. Ele está dizendo: Pai, separe-os na verdade.
que os cristãos, que estes no qual eu estou pagando o preço na cruz, sejam separados pela verdade. E ele completa: a tua palavra é a verdade. Não há outra fonte, irmãos, da verdade senão a palavra de Deus. Deus é verdade. E nós devemos confiar em Deus, sabedores de que Deus não é homem para que minta, como diz Deuteronômio, e Deus não pode mentir, como diz a carta de Tito 1, verso 2. Deus não mente. Deus é verdade. Aquilo que procede da boca de Deus é a verdade. Por isso que Jesus, ele se remete ao texto de Deuteronômio quando ele está sendo tentado pelo diabo no deserto, quando o diabo o tenta transformar pedras em pães. Ele recorda-se deste texto de Deuteronômio e ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. São essas palavras que procedem da boca de Deus, essas palavras que nós temos na Santa Escritura, é que alimentam o nosso espírito, é que nos transforma, é que nos dá clareza, é que nos guia para a verdade. O mandamento de não dar falso testemunho, na verdade, nos remete para que nós sejamos guardiões desta verdade, para que nós sejamos, como diz Paulo, baluarte desta verdade. Que assim seja. Nós temos a obrigação, como cristãos, de pronunciar a verdade, de brigar pela verdade. Eu fico muito triste, e a gente tem falado isso nos estudos bíblicos, porque a gente está falando sobre o pecado nestes últimos segundas-feiras. Eu fico triste de ver igrejas que abrem mão das doutrinas bíblicas por um comportamento mundano ou para trazer mais pessoas de fora. Igrejas, por exemplo, que agora fazem união de pessoas do mesmo sexo. Igrejas que apoiam e não exortam seus membros contra o divórcio. Igrejas que abrem mão da verdade de Deus por conveniência, por ignorância, por negligência ou por qualquer outro motivo. Mas, irmãos, nós devemos defender a verdade. É muito melhor deitarmos nossas mentes nas nossas camas, tendo a consciência tranquila de que nós estamos do lado da verdade, do que ser conveniente com a maioria. E estarmos de mal com Deus Criador. O Senhor nos remete, não para que nós sejamos prósperos em tudo, mas o Senhor quer de nós fidelidade. Em toda a palavra, a gente sempre vai ver que aqueles que mais tiveram do Senhor foram aqueles que mais confiaram nele, aqueles que foram mais fiéis ao Senhor. É assim nas parábolas que o Senhor Jesus conta. Lembra da parábola dos talentos? Ele dá 2 para um, dá 5 para outro, mas ambos vão ter aquilo que eles merecem, não por quantidade, mas porque foram fiéis naquilo que receberam. Como diz o texto, se alguém não é fiel no pouco, como eu lhe colocarei no muito? Nós devemos então ser fiéis na verdade, ser fiéis com a verdade de Deus, ser fiéis com o mandamento que Deus nos chama para ser fiel. E isso nos conforta, irmãos, saber que Deus é a verdade. Saber, por mais que o mundo possa estar totalmente do lado oposto, eu, tendo Deus, eu tenho a maioria. Um homem com Deus é maioria. Um homem com Deus não precisa de mais nada. Ele tem a verdade. Ele tem o Deus Todo-Poderoso.
Lembra-se dos amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. O rei Nabucodonosor então faz uma estátua e manda que todo mundo em determinado tempo do dia se dobrasse, se prostrasse para se reverenciar a estátua. E aqueles homens não se dobram. E aqueles homens continuam em pé. Porque eles sabiam que há um mandamento de Deus que diz que não se deve dobrar. Então o rei Nabucodonosor, vendo aquela impetulância aos seus olhos, fala com aqueles homens, fala, olha, eu vou te dar mais uma chance aqui. Prostra-se aqui e eu não vou jogar vocês na fornalha. Então eles falam, olha, seu rei, o senhor pode nos jogar na fornalha, mas nós não vamos nos prostrar, porque isso é um pecado contra o nosso Deus. Aí Nabucodonosor então fica irado e diz, eu quero ver se esse Deus vai livrar vocês então das minhas mãos. E um deles fala, eu não sei se Deus vai nos livrar ou não, mas nós não vamos nos dobrar. Então diz o texto que ele aquece a fornalha 7 vezes mais e joga aqueles 3 homens dentro dela. Diz o texto que a fornalha era tão quente que os homens que a aqueceram, ao abrir as portas da fornalha, morreram carbonizados. E aqueles homens então é jogado. E nós sabemos no texto que eles são preservados. Isso é fidelidade. Nós podemos morrer neste mundo, mas se formos fiéis à verdade, nós sabemos que acordaremos no mundo onde a morte não nos domina mais. Como o Senhor Jesus diz em Mateus 10, nós não devemos temer aquele que pode matar o nosso corpo, mas devemos temer aquele que pode lançar o nosso corpo e a nossa alma no inferno. Nós devemos temer a Deus e não aos homens. Devemos estar firmados na verdade de Deus, porque Deus é verdade. Porque o mandamento que Ele nos dá de não mentir, de não dar falso testemunho, procede do seu próprio caráter. A verdade, quando é dita, ela é dita de forma clara e nítida. E o terceiro ponto, irmãos, que eu quero trazer é que a verdade nos liberta. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira nos mata, nos leva à morte. A mentira nos leva a fazer as coisas que Satanás, assim, as deseja. Enquanto a verdade nos liberta. Aquele que conta uma mentira tem que contar 2 para sustentar a primeira. E aquilo vai virando uma bola de neve até o ponto dele não conseguir se sustentar. Mas se nós, na primeira mão, falamos a verdade, por mais que as consequências possam ser duras, nós estamos livres, nós estamos limpos, nós estamos leves. A verdade liberta, não só de nós mesmos, mas a verdade também nos liberta, porque Cristo é a verdade. O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. A palavra diz que aquele que escuta a voz de Cristo, escuta o testemunho da verdade. O Senhor Jesus veio a este mundo para dar testemunho da verdade. E a verdade, sendo Cristo, sendo o Verbo, sendo a palavra de Deus, nos liberta, nos transforma, nos muda. Quando nós falamos a verdade, nós somos libertados. Mas quando nós entendemos a verdade, nós somos resgatados do poder da morte, das trevas, e somos levados para o reino da luz. Irmãos, é muito sério isso. É algo que a gente tem que
controlar todos os dias, entender que a verdade, ela é uma obrigação. Se eu ser verdadeiro em tudo que eu fizer, eu estarei sempre diante de Deus. Como nós estamos sempre diante de Deus, em todos os momentos, mentindo ou falando a verdade, Deus está olhando, está presente. Mas quando eu digo que nós estamos diante de Deus quando falamos a verdade, é porque nós estamos representando a Deus. Nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. E devemos, como embaixadores, levar a sua mensagem. E a sua mensagem é a verdade. A sua mensagem não nos deixa outra coisa senão falar o que é certo, o que é correto. O Senhor Jesus nos ensina que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. O que passar disso vem do mal. Tem gente que para vender algo precisa ludibriar, mentir. Tem gente que para conquistar a amizade de outro precisa fofocar, ou precisa caluniar alguém, ou difamar. Lembre-se que a nossa boca é como uma faísca que pode incendiar tantas coisas. Então eu queria trazer esses 3 pequenos pontos para nós. Lembrando que o mandamento nos remete a não dar falso testemunho, a não mentir, a não caluniar, a não injuriar, a não fofocar, a não levar coisas que não agregam. Ele nos traz um mandamento para que nós olhemos a nossa fala, a nossa conduta no falar, no dizer, no conversar, no expressar. O mandamento também nos remete ao caráter de Deus, que é verdadeiro. Deus não pode mentir, Deus não mente. Se nós queremos saber o que é a verdade, devemos buscar de Deus. E o mandamento nos remete à libertação. A lei de Deus, ela na verdade nos liberta de tantas coisas. Nós não somos salvos por obedecer à lei, mas nós somos salvos para obedecer à lei. A lei de Deus é boa, é perfeita. E o Senhor nos diz que quando Ele nos transforma, quando Ele nos dá um espírito novo, Ele também grava a sua lei em nosso coração. Grave os mandamentos de Deus. Busque entender os seus conceitos. E nós vamos ter uma vida mais leve, liberta, mais fácil. Aquele que fala a verdade está sempre com a consciência leve e tranquila. Mas aquele que mente sempre vai ter um pé atrás com as coisas que diz. Será que é hoje ele vai descobrir aquele negócio? Será que aquele produto que eu vendi ele vai ver que é errado? Será que aquilo que eu falei vai ser descoberto? Aquilo fica na cabeça da pessoa, martirizando ela o dia inteiro, enquanto a verdade nos liberta. Irmãos, que nós então possamos sempre estar do lado da verdade. Para terminar, eu vou contar uma anedota da verdade. Certo dia, a mentira e a verdade se encontraram. E a mentira então diz: Dona Verdade, o dia hoje está tão bonito. A verdade, meio desconfiado da mentira, olha para o céu, vê o céu azul, os pássaros cantando, sem nuvens, o sol radiante. Então a verdade diz: é verdade, o dia está muito bonito. Então a mentira pula na água, se despe, tira suas roupas e pula na água. E diz: venha, Dona Verdade, venha tomar banho, a água está tão boa. E a verdade, meio desconfiada, então,
coloca ali a mãozinha na água, a água realmente está boa. Tira a sua roupa e também pula na água. Assim que a verdade pulou na água, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e foi embora. A verdade, então, vendo aquilo, sai da água e só tinha as roupas da mentira. E ela não ficou nem um pouco disposta a vestir aquelas roupas e saiu nua mesmo. E é por isso que hoje as pessoas dão muito mais crédito numa mentira travestida de verdade do que na verdade nua e crua. Não se engane. A verdade é nítida, é reta, é luz. Cuidado com as meias verdades. Cuidado com as meias palavras, com os meios enganos, com a verdade pela metade. Lembre-se que a verdade é reta, porque Deus é reto e os seus caminhos são retos e justos. Vamos nos colocar de pé e orar a Deus e pedir para que Deus nos guarde, então. Senhor Deus e Pai, a Ti nós louvamos e agradecemos por mais este dia que nós cultuamos o Senhor, pela palavra que nós ouvimos. Que o Senhor, Pai, coloque a verdade em nossos corações. Que a verdade seja algo intrínseco em nós, seja algo do nosso caráter, assim como é do caráter do Senhor. Que o Senhor nos transforme ao ponto da verdade ser algo natural de todos nós. Que nós possamos meditar nos teus mandamentos, que nós possamos sempre, Pai, cuidar daquilo que nós falamos, prezar daquilo que sai de nossas bocas, para que a gente não possa ferir os nossos semelhantes, para que a gente não possa mentir ou blasfemar contra o Senhor. Que nós possamos dar apenas testemunhos verdadeiros, testemunhos que levam à utilidade, à bondade e principalmente à verdade do Senhor. Que de nossa boca não proceda nenhum mal, Senhor. Ajude-nos nisso, é o que nós te pedimos. Guarde a cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou passar a palavra para o pastor José Carlos. Amém. Só um minutinho. Deixa eu ler o texto aqui de Atos, capítulo 2, versículo de número 38. Pedro ele fez a primeira pregação, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles. E aí, no final dessa pregação, ele vai dizer assim: se arrependam e cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, ele os advertia e insistia neles: salvem-se dessa geração corrupta. Os que aceitaram essa mensagem, eles foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir das orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Os que criam também se uniam e tudo tinham em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos eles faziam as refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.
aqui. Então, a igreja ela sempre foi uma família, né? No primeiro século aqui, quando a igreja veio a existir, a gente pode ver que houve uma grande perseguição, muita gente teve que sair mudando de país, de cidade, por causa da perseguição, mas todos eles eram acolhidos uns pelos outros como se de fato fossem irmãos, né? É por isso que o texto sagrado vai se referir aos cristãos como irmãos, vai dizer que nós devemos chamar uns aos outros de irmãos, que nós somos da mesma família, família da fé. Paulo vai dizer, vocês são dessa família. Então o texto vai dizer que por sermos dessa mesma família, não deve haver nada entre nós que atrapalhe, não é, o avanço do que é primordial, que é a mensagem de Jesus, e as pessoas então serem, né, tocadas pelo Evangelho, tocadas pela Palavra de Deus. Então que a gente faça essa oração, tudo que a gente puder fazer para que o Evangelho se expanda, que a gente faça, né? Agora é o momento de contribuir, e as nossas contribuições também fazem com que de alguma forma haja expansão. A gente quer sempre fazer mais, mas a gente sabe que Deus diz que fazendo com o coração, dessa forma o Senhor recebe. Então a gente vai passar para as contribuições. Se você quiser contribuir, você pode fazer isso, está aí na tela. Se você quiser contribuir, porque o velório do William vai passar, eu vou fazer uma oração aqui. Senhor Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê cada vez mais o entendimento do que é uma família na fé. O Senhor nos dê cada vez mais o entendimento do que é a pregação do Evangelho e o poder transformador. Foram 3.000 pessoas que abandonaram as suas casas por causa da perseguição. Gente que não queria abandonar a sua fé e por isso deixou tudo para trás por causa de Jesus. Não nos deixe, Senhor Deus, cairmos nessa geração fraca que levanta as mãos e chora por Jesus, mas ao sair da igreja já está pecando gravemente contra o Senhor. Nós vivemos numa geração onde as pessoas levantam as mãos e choram. Depois, logo após sair da igreja, estão se prostituindo, estão se drogando, estão fazendo coisas que, ó Deus, certamente não partem do Espírito Santo. Pessoas entram nas igrejas, caem no chão, se dizem cheias do Espírito Santo, mas continuam roubando, continuam mentindo, como foi pregado, dando falso testemunho. Essa não é a palavra do Evangelho, não é isso que nós estamos falando aqui. Nosso pedido é que o Senhor nos ajude a entender essa família, que o Senhor nos ajude a buscar comunhão nessa família, porque muitos não entendem isso ainda. Mas eu sei que o Senhor é aquele que dá um entendimento. Abençoe cada um de nós, que não falte nada à igreja, que o Senhor abençoe todas as coisas, abençoe esse ministério, abençoe a vida de cada um que está aqui, a família de cada um, o trabalho de cada um, que o Senhor, ó Deus, possa, Pai, aumentar a fé, derramar graça, aumentar, ó Deus, a prosperidade do Senhor, que em todas as coisas o Senhor seja benevolente para com os teus filhos, porque nós dependemos de Ti e estamos aqui reunidos assim, para que a nossa fé possa ser fortalecida. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você quiser contribuir aqui no velório.